a abordagem foi no sentido de ser o mais simples possível, falar com o leigo, falar com a pessoa que não entende juridiquês, e isso provocou muita discussão jurídica. Professor Juju, em 1988, o Nenhum de Nós, banda lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, lançava o disco de estreia. O disco chamava Nenhum de Nós, e nesse disco, o professor que levou o Nenhum de Nós a ter status nacional aqui no rock brasileiro, estava a música Camila, uma música que trata da ideia da violência contra a mulher. E curioso, né, professor Juju? Muita gente canta as músicas, sai por aí cantarolando, inclusive as melodias, e às vezes não para reparar do que a música trata, a mensagem. Camila, inclusive, por conta de entrevistas que o Teddy já deu muitas vezes, e inclusive o Carlos Stein, guitarrista do Nenhum de Nós, já esteve aqui conosco falando sobre isso também. Camila é uma música que fala de assédio, de violência contra a mulher no final dos anos 80. E aí, professor Juju, como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo bem, isso aí é a criatividade, né, seja da melodia, da letra, né, realmente, como tu bem falou, né, as pessoas durante anos cantavam a música sem perceber o conteúdo da letra, né. Bela entrada, professor. Camila é uma música que diz muito sobre hoje. É verdade, Camila é uma música bem importante do rock nacional. Isso porque nós vamos abordar um tema hoje bem interessante, professor. Ficou muito famoso em nível nacional o caso Mariana Ferrer, o caso de absolvição de estupro de vulnerável, que foi sentença prolatada pelo Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, ganhou assunto nacional, né? Inclusive dominando as redes sociais aí no começo desse mês de novo o caso. E hoje nós vamos conversar com alguém que é bem importante dentro desse cenário, porque acabou trazendo à tona toda essa discussão de novo, e eu queria que o senhor apresentasse, portanto, a nossa convidada de hoje. Bom, professor Marcelo, e você que está nos assistindo, então estamos aqui na presença de uma jornalista, Shirley Alves, né, que vem aí desempenhando aí o seu ofício nos órgãos de imprensa catarinense, né, com matérias importantes, matérias que marcam aí, quem sabe, uma nova geração de jornalistas que vem crescendo aqui no estado de Santa Catarina, e, claro, foi a autora da matéria que realmente repercutiu em nível nacional. Agradecemos a sua presença. Shirley, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui com a gente. Oi, Juliano. Oi, Marcelo. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse assunto tão importante. Obrigada pelo espaço. Acho que quanto mais pessoas falarem sobre isso e nos oportunizarem a falar sobre isso, a gente consegue pluralizar essas vozes. Shirley, para a gente começar o nosso papo, então, eu queria te perguntar o seguinte. É um assunto bastante delicado, porque envolve intimidade da vítima, também envolve a figura de pessoas que são acusadas de crimes graves, os crimes sexuais são crimes graves. Então eu queria te fazer uma pergunta do ponto de vista jornalístico, editorial. Como que é a escolha pela abordagem em cima de casos como esse? Eu cubro esse tipo de assunto há mais de 10 anos, sempre foi um foco do meu trabalho falar sobre questões de gênero, violência contra a mulher especificamente. E, normalmente, como é que isso funciona? A gente tenta preservar ao máximo a vítima, né? Porque justamente sigilo de processo, vocês sabem isso melhor do que eu, sigilo de casos de violência doméstica, de casos de estupro, é justamente para proteger a vítima, não os operadores do direito, nem o juiz, nem o promotor, ou até mesmo, muitas vezes, o agressor, né? É uma questão de proteção da vítima. Só que, no caso da Mariana, ela expôs o caso dela nas redes sociais a partir de maio de 2019, e eu acompanhei desde o início. Então, ela teve essa iniciativa, né? Ela quis colocar o caso dela público, tornar o caso dela público, porque, na versão dela, ela queria problematizar a questão da investigação, que não, na visão dela não estava caminhando, ela estava preocupada com o desfecho, e queria, então, que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, porque ela estava preocupada justamente com a investigação que, na visão dela, não estava andando como deveria. E, de fato, depois que ela divulgou nas redes sociais, a Polícia Civil deu coletiva de imprensa, e realmente o andamento da coisa foi diferente, até porque depois eu tive acesso aos autos, e é nítido isso. Então, nesse caso,
já era público. A Mariana já tornou isso público, então foi uma decisão dela. Então não tinha por que mais esconder a identidade da vítima, nesse caso específico, né? Então, todas as reportagens que eu fiz sobre o assunto, e os outros veículos também, acabaram publicando fotos dela, para dizer quem ela era, enfim, falando sobre ela, né? Na matéria do Intercept, então, a gente publicou alguns trechos do vídeo da audiência, né, em que ela é humilhada pelo advogado do réu, e a gente escolheu trechos específicos para mostrar que aquela humilhação aconteceu sem que fosse interrompida. Por mais que o juiz tivesse feito algumas interferências, dito, olha, doutor, vamos, né, manter o nível da audiência e tudo mais, mas as falas dele foram todas concluídas, né? Isso que a gente queria mostrar, né? Que as falas foram concluídas, que ele conseguiu falar o que ele queria, né? Mas sob o ponto de vista jornalístico, Shirley, não seria interessante ter colocado as imagens do juiz fazendo as interferências, ainda que não a contento, dentro da visão de vocês? A gente colocou um trecho, né, que ele diz, Mariana, se você quiser tomar uma água, né, e se recompor... sim, né? tem esse trechinho, mas são poucas interferências, são muito poucas interferências que ocorrem. Não é nenhuma interferência, quando o advogado termina de falar, é que ele fala alguma coisa ali, né, vamos manter o bom tom e tal, vamos voltar aqui. E, bom, depois do vídeo acabou sendo publicado na íntegra por outros veículos, né? Está disponível. O Ministério Público de Santa Catarina também pediu, né, o levantamento do vídeo inteiro. Exatamente, está disponível na internet. A gente não queria publicar ele inteiro porque é expor demais a vítima, né? Até porque o vídeo que foi publicado por completo ali, ele tem outros depoimentos, tem o depoimento do réu que traz no seu discurso humilhações também, palavras que eu acho que para ela como vítima não seria muito agradável de ouvir, né? Enfim, então eu entendi que não havia necessidade de publicar ele inteiro, né? Mas agora ele está disponível, quem tem alguma dúvida pode olhar e verificar se, como algumas pessoas disseram, mas foi manipulado, não foi? Não, a gente escolheu os trechos que realmente importavam, não havia necessidade de publicar ele por completo. Enfim, o vídeo está disponível, quem quiser assistir, né, e tirar suas conclusões. Shirley, a imparcialidade do juiz no meio acadêmico do direito sempre é um ponto muito sensível nas discussões. Aliás, não só na academia, mas no cotidiano forense. Se discute muito a imparcialidade do juiz na medida em que se busca uma menor falibilidade das decisões, menos nulidades, se busca o processo penal incontraditório. Tu, como uma engajada no movimento feminista, uma jornalista aí já de cancha de muitos anos, em que medida, né, a escolha ideológica, seja ela qual for, ela de alguma forma interfere na imparcialidade da construção de uma matéria jornalística? Olha, na verdade, assim, o meu trabalho é muito focado na apuração, não em questões ideológicas, né? Eu sempre trabalhei em veículos de comunicação. Agora eu estou como freelancer, mas sempre atuei em veículos e o nosso trabalho é sempre buscar todas as vertentes, todos os lados. Então, só que o que acontece? A gente vive numa sociedade em que a vítima é culpabilizada, em que a vítima é que tem pouco espaço, a vítima é que acaba sendo responsabilizada, especialmente no caso de estupro, né? Se a gente olhar as estatísticas, né? Eu gosto de trazer números, estatísticas, enfim, a gente pode olhar o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, traz dados que mostram que esse é um assunto urgente e por isso que a gente precisa mostrar a perspectiva da vítima, porque quem é a vítima de estupro no Brasil? Né? Existe um imaginário popular de que a vítima é aquela mulher super comportada, que vai à igreja, que não bebe, que não vai a festas, que está caminhando na rua e, de repente, aparece alguém do nada e ataca essa mulher e estupra ela, né? E essa é a vítima de estupro no imaginário popular. Só que não é essa a vítima de estupro no Brasil. Quem que é a vítima de estupro no Brasil, se a gente for olhar os dados? São meninas menores de 13 anos, que são vítimas de agressores que são seus pais, seus padrastos, seus tios, ou seja, pessoas próximas que têm uma influência, que têm uma possibilidade de manipular essa vítima e que estão dentro de casa, e acontece dentro de 4 paredes. Então, são crimes muito difíceis de produzir provas, e aí, não sei o que estou dizendo, são pessoas que atuam nessa área, que focam muito nisso. Então, eu participei, ao longo da minha trajetória, de debates muito firmes sobre isso. Eu fui em 2 eventos, inclusive em São Paulo, que foram organizados pelo Instituto Patrícia Galvão,
que reuniu pessoas que atuam na área, que são especialistas da área, promotoras, como a Silvia Chaquian, que é muito conhecida, pessoas que atuam na Defensoria Pública, que atuam no IGP, que atuam na Polícia Civil, que atuam na Polícia Militar e que se especializaram nesse aspecto, né, na violência contra a mulher. E eu, como jornalista que cubro esse tipo de assunto, também fui convidada para participar desses eventos como outros jornalistas, para chamar a nossa atenção. Olha só, vocês estão vendo como que a imprensa tem feito a cobertura desses casos? Olha como é que são os títulos. E aí tem pesquisas do Instituto Patrícia Galvão que mostram que a própria imprensa faz uma cobertura muito machista, muito colocando a culpa na vítima, trazendo nos próprios títulos, nas chamadas, termos que dão a entender assim, mas ela traiu, mas ela... como se houvesse um merecimento por aquela violência. Então, a gente acaba, enquanto imprensa, reforçando esse estereótipo de que a vítima de violência doméstica, de estupro, enfim, que ela, de certa forma, mereceu aquela violência, de que ela tem culpa por aquela violência. Então, eu fui criando essa consciência, não por nenhuma questão ideológica, ou por eu não faço parte de nenhum movimento, eu sou jornalista, eu não faço parte de nenhum movimento, eu sou jornalista e atuo com pautas, com apuração, eu faço cobertura de outros assuntos também, só que eu estive muito próxima de pessoas que atuam na área e que fazem essa abordagem e tentam conscientizar os jornalistas para que tomem cuidado na abordagem, para que não culpabilizem ainda mais as vítimas, porque senão elas ficam ainda mais intimidadas para denunciar, para levar o caso adiante. Os próprios órgãos que trabalham com isso, eles também precisam se conscientizar, então a gente precisa fazer uma abordagem de conscientização. Não simplesmente informar que a mulher foi morta pelo companheiro lá por ciúmes, porque ela estava traindo ele. Tá, mas qual é o contexto disso? Não justifica o caso do estupro, por exemplo. A gente tem pesquisas recentes que foram feitas com a própria sociedade, em que as pessoas disseram mas a mulher estava de saia curta, então ela merecia. Sabe? Trazendo todo esse questionamento, né? De quem que é essa mulher? Sim. E enquanto que o questionamento para o agressor é muito pouco. Então, se a gente for olhar nesse caso da Mariana, por exemplo, a própria audiência, quem está sendo julgado de fato ali? É o réu ou é ela? Eu acho que a ideia é trazer essa discussão, e não é uma questão ideológica, não é uma questão de participar de nenhum movimento. É uma conscientização de profissional de cobertura desse tipo de caso. Quando vocês fazem uma matéria como essa, ou quando tu participa de uma matéria como essa, que mexe tanto com a opinião pública, o desenrolar disso também vira um fato jornalístico? Vocês pretendem acompanhar o desenrolar disso? Isso depende muito do veículo de comunicação. Existem os veículos que fazem coberturas diárias do factual, que a gente chama coisas que estão acontecendo agora, no momento. Então, tem esse perfil de acompanhar todos os desdobramentos, o desenrolar de cada uma das histórias, né? E existem veículos com perfis um pouco diferentes, né? No Intercept, eles fazem matérias muito de apuração própria, de investigação, né? E claro, eles acompanham também, compartilham nas redes os desdobramentos. Claro que existe um acompanhamento daqui a pouco de um fato novo, né, que vem a acontecer. Obviamente existe esse acompanhamento, é fundamental para mostrar os desdobramentos mesmo, né? Então, eu acho que os desdobramentos, a gente pode perceber, se fizer uma pesquisa aí, né, no Google, que essa reportagem pautou a imprensa nacional e ela ainda continua sendo destaque, né, de manchetes e de cobertura de vários veículos do nosso país. Então, acho que é bem nítido que essa cobertura ela continua acontecendo, né? Eu acho que qualquer novo desdobramento vai ter uma nova reportagem em vários veículos. Inclusive a gente pauta aqui, fica até como sugestão, né, professor Ju, de pauta para Chile ou para os veículos de comunicação que acompanhem, de fato, o procedimento na OAB, o procedimento no CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que apura as condutas do promotor que estava na audiência, o CNJ, que apura a conduta do juiz que estava na audiência, inclusive, né, professor Ju, o Ministério Público de Santa Catarina acabou encaminhando ao presidente da República, também o presidente do Senado, uma proposta, né, de alteração do Código de Processo Penal, com a inclusão, lá naquele artigo 157 do Código de Processo, que fala das provas ilícitas, né, que é um artigo que levaria, então, ao Código a impossibilidade de, em crimes sexuais, se fazer menção, né, à intimidade sexual da vítima. Então, uma proposta que é aqui do Ministério Público de Santa Catarina e vem como desdobramento disso. Chile, um tema muito caro para o processo penal é a influência da mídia, né? A minha pergunta é no seguinte sentido: quais são ou quais padrões éticos para ti, enquanto jornalista, né,
na produção de uma matéria jornalística que tem impacto num processo criminal? E qual é a dimensão que tu podes ter, ou tu já chegou a pensar sobre isso, especificamente nesse caso, com relação à matéria? Se de alguma forma ela pode influir, no teu ponto de vista, no inconsciente do julgador, já que esse processo, ele agora está em grau de recurso. Com relação a esse caso, então, foi publicizado, né, quando houve a denúncia, e houve uma cobertura ampla da imprensa local, muitos veículos deram várias matérias sobre esse assunto. Também teve uma repercussão não tão grande como agora, mas teve uma repercussão assim, maior, nacional, até porque saíram matérias no UOL, enfim, outros veículos de comunicação também ao longo do processo, porque a Mariana tornou o caso público, então acabou ficando muito conhecida. Vários veículos deram matérias sobre esse assunto. Isso não influenciou em nada o desfecho com absolvição, né? Então, eu não sei se isso, eu não tenho como dizer se isso vai ou não influenciar na decisão em segunda instância. Não teve uma influência na primeira instância, isso eu posso garantir, né? Agora, na segunda instância, eu não sei, eu acho que pode ter, eu espero que tenha um desdobramento, pelo menos com os operadores do direito nas audiências, né, no acolhimento à vítima, para que as vítimas não precisem passar pelo que a Mariana passou, e outras vítimas que vieram depois, tiveram coragem, vieram trazer os seus casos e mostrar que passaram pela mesma situação. Então, assim, precisa ser um ambiente acolhedor e precisa ser um ambiente que trata de forma diferenciada essa vítima, porque ela já está vivendo vários desdobramentos psicológicos por conta disso, né? Agora, se isso vai influenciar na segunda instância, eu realmente não sei, acho que tudo pode acontecer, sabe? Acho que Mas, Shirley, não dá para ter certeza. Não foi uma intenção tua influenciar o julgamento ou foi? Analisando não, a prova, assim, ó, vendo o caso, tu sentiste alguma injustiça e decidiste fazer a matéria também muito disso ou não? Não, é que assim, ó, eu acompanhava esse caso desde o início, então acompanhei, tive acesso aos autos, ao inquérito, às provas que havia no inquérito, a denúncia do primeiro promotor do caso, e depois eu acabei não acompanhando mais porque eu estava trabalhando como editora. Quando saiu a absolvição, a sentença com a absolvição, realmente me chamou a atenção, porque era um caso que eu acompanhava e já havia denúncia por estupro de vulnerável, né? Enfim, já tinha uma conclusão do Ministério Público que mudou completamente no final, isso me chamou a atenção, o fato de ter mudado tanto, né? Então, na verdade, o que me chamou a atenção foi isso, assim, porque o que já tinha uma linha que parecia que teria um segmento próximo ao que já estava acontecendo. Então, foi uma reviravolta que chamou a atenção, né? Isso que chamou a atenção. E aí eu fui olhei a sentença e tudo mais, alguns veículos já tinham publicado, mas eu queria entender, mas o Ministério Público pediu para absolver, mas o Ministério Público tinha denunciado, por que o Ministério Público pediu para absolver? E aí eu fui olhar as alegações do Ministério Público, e por isso que veio toda essa discussão do estupro culposo, porque foi a explicação jurídica, a análise jurídica que o segundo promotor do caso fez, que me chamou a atenção. Não só pelo caso da Mariana, o problema não é nem isso, assim, não só o caso da Mariana, é que é uma explicação que chama tanta atenção, que é tão curiosa, que assim, será que isso não pode abrir precedentes para que esse tipo de alegação seja usada para outros casos? Né? Porque, veja bem, só para eu explicar, na tese, na análise jurídica apresentada ali nas alegações finais do Ministério Público, ele apresentou a argumentação do erro de tipo, que vocês, né, conhecem, enfim, que é quando o autor do crime ele não tem consciência que está cometendo aquele delito. Né? A lógica é a mesma para o caso da Mariana, trazida na análise jurídica. Bom, qual foi o erro do réu ali, do acusado? Foi de não saber que aquela vítima tinha consciência ou não de consentir, que ela estava ou não sob efeito de alguma droga, enfim. Então, ele não tinha como saber que ela estava com consciência. Então, ele mesmo traz algumas jurisprudências ali do erro de tipo, da condição da modalidade culposa, e traz essa explicação que, como ela não é prevista a modalidade culposa para o estupro, não teria como condená-la por estupro culposo, mas em nenhum momento nega que o crime aconteceu. Né? Há materialidade da prova de que aconteceu o ato, né? O que se colocou em dúvida foi a questão da vulnerabilidade dela. Né? Então, é isso que ele traz na análise jurídica. E ele traz como exemplos de outras sentenças, de outros casos, o estupro de vulnerável quando a vítima é menor de 14 anos, que para a legislação, pessoas menores de 14 anos são vulneráveis, então não tem como consentir ou não.
E aí ele trouxe casos, tanto que provavelmente ele não encontrou nenhum caso semelhante da Mariana, tanto que ele trouxe esses casos de situações em que houve o ato sexual, né, mas que a pessoa que estava sendo condenada, acusada, ela não sabia que aquela vítima era menor de 14 anos, então ela incorreu em erro de tipo. Ela teve relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos, ela sabia que ter uma relação sexual com uma menor é crime, mas ela não tinha como saber que aquela menina era menor de 14 anos, então incorreu em erro de tipo. Isso já existe precedente, né? E aí ele traz esse exemplo e fala, ora, se é possível usar essa argumentação para esses casos, por que não trazer para um caso de uma mulher adulta que alega vulnerabilidade, que a gente não consegue comprovar vulnerabilidade? Então, é uma novidade essa alegação. Tanto que ele mesmo não encontrou precedentes jurídicos para fazer a mesma comparação. O problema que eu acho aqui, quais são os elementos que nós vamos levar em consideração para discutir a prova? É esse o ponto, professor Ju. É a prova. Me parece que muitas vezes nós, do Judiciário, o pessoal do Judiciário, o Ministério Público e também a OAB, quando eu coloco, né, os advogados, muitas vezes a gente passa na análise da prova acerca da ciência da vulnerabilidade pelo agressor por um machismo estrutural. Porque, veja, essa discussão toda não pode pretender acabar com o erro de tipo ou acabar com a própria tese. O problema é que elementos, que padrões vamos levar em consideração para avaliar quando uma pessoa está vulnerável à minha frente, né? E que padrões que vamos levar em consideração para avaliar como o sujeito vai ter consciência ou não sobre a vulnerabilidade. Esses elementos da discussão sobre os padrões probatórios para chegar à consciência da vulnerabilidade, me parece que muitas vezes são colonizados por machismo estrutural e a gente não consegue chegar à conclusão. Então o problema, eu ratifico, não é a dogmática penal ou o problema do Instituto do Erro de Tipo, mas sim uma falta de padrões probatórios para que a gente chegue à condição dessa vulnerabilidade. Eu acho que é importante deixar claro, assim, né, por que esse termo, né, foi tão disseminado, as pessoas falaram tanto, porque muitas mulheres também se identificaram, foi assim que eu fui tratada, e foi assim que o meu caso foi tratado, né? Isso, se eu tivesse usado, se a gente usasse no título erro de tipo, quem é que sabe o que é erro de tipo? Né? Então, assim, a abordagem foi no sentido de ser o mais simples possível, falar com o leigo, falar com a pessoa que não entende o juridiquês, e isso provocou muita discussão jurídica, muita, né? E isso que é o importante, né? É os debates que estão sendo provocados a partir da reportagem no meio jurídico, no meio jornalístico, não só para a cobertura dos casos, mas para a atuação no meio jurídico desses casos. O que nós vamos melhorar? O que nós é esse o caminho? Não é esse o caminho? Como que a gente vai trabalhar essas questões relacionadas às vítimas de violências, né? As mulheres vítimas de violência, de estupro, de violência doméstica, enfim. A própria Lei Maria da Penha é um exemplo disso, né? Uma lei que foi criada a partir de um caso que repercutiu, que foi da própria Maria da Penha. Então, a partir de um caso dela é que se criou toda uma rede, uma estrutura para atender mulheres vítimas de violência doméstica. Então, eu acho que a partir de agora se faz um novo debate sobre esse assunto, né? Se abre uma porta para uma nova discussão no meio jurídico. Se a pessoa ela não está completamente capacitada, e é essa a mensagem que precisa ficar, se a pessoa ela não está completamente capacitada para dizer um sim, é não. Ela não precisa dizer não, eu não quero. Se ela não tem a capacidade de dizer o sim, e se a outra pessoa não tem certeza desse sim, não deve manter a relação. Ponto. É isso. Né? Não tem que se questionar, mas ela estava dormindo, então, né? Por que não? Ela estava tão bêbada, mas a pessoa tem o direito de ficar bêbada se ela quiser numa festa. Mas isso não quer dizer que ela quer ou que ela está querendo consentir com uma relação, não. Então, isso não é sinônimo de consentimento. É um bom debate que pode surgir, né, a partir dessas questões, que é justamente a rediscussão sobre o tema consentimento nas relações sexuais. Especificamente com relação ao processo, professor Juju, não sei se o senhor concorda comigo, mas um bom tema também para a gente pautar nas discussões, inclusive esse tema poderia também ser explorado pela imprensa, pode o judiciário condenar quando há um pedido de absolvição pelo Ministério Público? A partir do momento em que há a retirada da acusação, o judiciário não teria a condição de condenar. Portanto, é uma outra discussão jurídica, né? Será que o juiz, professor Juju, poderia, num caso como esse, onde há um pedido de absolvição do Ministério Público, simplesmente sequer analisar a prova e dizer que, pela manutenção de um sistema verdadeiramente acusatório,
retirada a essência da acusação, não há o que sobra, portanto, só resta a absolvição. Lembrando hoje que no Código de Processo nós temos que diz o contrário, que mesmo com pedido de absolvição é possível que o judiciário condene. Porque o pacote anticrime veio dizendo que o sistema é acusatório. Num sistema acusatório, promotor acusa, juiz julga, defesa defende. Cada um faz a sua parte. Muito influenciado pelas condutas da Lava Jato, onde houve uma mistura ali entre juiz e acusador. Tá, então o sistema é acusatório, cada um faz a sua parte. Mas se o Ministério Público tira a acusação, pode o juiz, que tem que fazer a parte dele, só avaliar a possibilidade da acusação, condenar? É uma boa discussão que deve colonizar também o debate público para a gente ver se tem reforma legislativa vindo aí ou não. Realmente, saindo da sala ou do jogo a figura do promotor, não há acusação, então o juiz não pode ocupar o lugar que não é dele dentro do processo. Justamente, quando eu olhei até o processo da Mariana, o próprio Ministério Público já havia pedido absolvição, né? Dificilmente o juiz teria um entendimento diferente desse. Não é essa a questão. A questão é justamente problematizar a argumentação, os argumentos, como isso é tratado. Por que não questionar? E por que não a sociedade ter acesso para poder gerar esse tipo de debate? Se a gente não tivesse feito essa reportagem, não tivesse a repercussão que teve, talvez esse debate que está acontecendo agora não teria acontecido ainda. Agora, quem sabe, se abriu uma porta de debate muito maior para que as pessoas discutam como que essas argumentações são construídas também, né? E eu finalizo aqui dentro de uma questão também que a Shirley colocou sobre a desumanidade, muitas vezes, que é praticada com as vítimas, sobretudo em crimes como esse, crimes sexuais, que acabam expondo as vítimas numa questão tão importante que é a intimidade sexual, né? E uma proposta, né, professor Juju, que a gente vem trabalhando e discutindo também dentro das ciências criminais há algum tempo, que são propostas de justiça restaurativa, né? Tentar diminuir essa ideia retributivista dentro do sistema jurídico, no sentido de incorporar cada vez mais a vítima à relação do processo, para que tenhamos mecanismos para que também o réu sinta-se responsável por aquilo em relação à vítima. Porque hoje que nós temos um sistema retributivo, o que é? O réu tem um problema com o Estado. Ele não consegue olhar a vítima dentro do problema, né? Então ele tem um problema com o Estado. O problema não é com a vítima, o problema é com o Estado. Ele não se relaciona. Portanto, num modelo retributivo assim, acaba se até afastando o réu da possibilidade da gente restaurar tecidos sociais rompidos, relações sociais. Quem sabe pensar em modelos restaurativos, que tem muita gente já pesquisando em cima disso, também seria um bom tema, né? Um bom tema, né? Um exemplo disso é alguns projetos que já ocorrem com homens agressores, né, que estão respondendo por algum crime dentro da violência doméstica, que recebem um atendimento em grupo, psicológico, enfim, começam a perceber, o que eu errei, como é que eu estou pensando, será que... E isso é importante para que esses agressores, eles não voltem a cometer a mesma agressão com uma outra companheira, né? Para que a gente limite, então, essa violência, porque a violência não se propague mais. Claro. Então, é fundamental que tenham esses projetos e que eles reverberem, que eles aconteçam numa quantidade muito maior para que mais agressores, autores de violência, consigam ser atendidos também, para que essa violência não seja reproduzida, né? Não só apenas punir por punir. Né? Mas precisamos avançar. Shirley, aqui a gente, como eu te disse em off, a gente resolveu fazer uma intersecção entre direito e rock, porque o rock a gente usa aqui como sendo o grande gênero musical próprio dos movimentos de contracultura. A gente sabe, embora a gente não goste muito disso, mas a gente sabe que o rock hoje já não está mais no mainstream, o rock já não é mais aí a preferência da galera. Eu acho até que esse termo galera também já não está mais na moda também, né, professor Juju? Mas a gente ainda faz aqui um direito rock and roll. Então, dentro disso, eu queria que tu conversasse um pouquinho com a gente. Quais são as tuas preferências de arte, música, enfim, e como tu achas que a arte, a música se relacionam com essas questões do dia a dia, em dilatar as nossas realidades e nos dar as novas percepções? Então, estava refletindo um pouquinho sobre isso. Acho que agora, mais recente, que a gente tem movimentos de mulheres trazendo mais questionamentos sobre como nós somos vistas socialmente, qual é o nosso papel na sociedade, né? Então, tem várias vertentes, não só do rock, mas no samba. A Elza Soares mesmo fez uma música recentemente abordando a violência doméstica, né? A gente tem meninas novas gerações aí de rap também, que têm trazido esses questionamentos. Eu citei a música da Cyndi Lauper ali, porque eu acho que dá para fazer uma relação interessante, porque ela diz que as mulheres só querem se divertir, né? E
E as mulheres querem ter o direito de ir para balada, de ir para festa, de ir para onde elas quiserem, se divertir, sem a preocupação de serem violentadas, serem agredidas, ou daqui a pouco estarem numa situação de vulnerabilidade por estarem se divertindo e acabarem sendo alguém se aproveitar dessa situação, né? Então, as mulheres querem esse espaço e, através da arte, questionam e trazem essas questões de uma forma muito mais acessível, né? Que faz essa reflexão, né? Então, eu acho que é fundamental essa manifestação artística em todos os tempos, mas eu acho que agora, mais recentemente, a gente tem visto isso com muito mais força e muito mais disseminado entre as artistas mulheres. A arte tem sido cada vez mais necessária, né, professor? Professor Juju, precisamos encerrar o papo, como sempre, né, professor? O papo é sempre bom, né? Mas se deixar, a gente fica aqui a tarde inteira. E para finalizar, então, as dicas do professor Juju hoje. Em 1993, o Nirvana, então, lançava o seu CD In Útero, um CD forte, com faixas fortes, e uma especial, o título é Rape Me. E o Kurt Cobain foi crucificado pela imprensa especializada ou não norte-americana, dizendo que ele estava com aquela música fazendo uma apologia ao estupro. Justamente era o contrário. O Kurt Cobain, em várias entrevistas, dizia que estava dando publicidade a essa violência que também, até hoje, 27 anos depois, ocorre em todos os lugares dos Estados Unidos. E era uma música de protesto e de defesa às mulheres. E a segunda dica vai de filme, aí é um pouco aí, então, importante em homenagem a essa jornalista, Zodíaco, um filme que trata aí o Robert Downey Jr. como um grande jornalista de um jornal dos anos 70 nos Estados Unidos, que cobre aí um serial killer chamado Zodíaco. A história é real, vale a pena assistir na Netflix. Homenagem, então, a Shirley e a nós, eu, Marcelo, que algum dia na vida a gente sonhou em ser jornalista. The Zodiac Killer has come to San Francisco. Shirley, muito obrigado por ter estado conosco, ter cedido um pouquinho do teu tempo para a gente, debater temas que são tão importantes, que têm a ver com a tua profissão. E a gente aqui do Direito Rock, logicamente, se coloca sempre à disposição. Marcelo, Juliano, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal trazer essas discussões, eu acho que é fundamental, obrigada pelo espaço e até a próxima, né? É isso aí, você que nos acompanha, então fique atento, a gente tem muito conteúdo aí discutindo o direito rock and roll, então fique atento, logo mais estaremos novamente para discutirmos outros institutos, outros discos e também outras músicas. Sou Juju, até a próxima, meu coautor para o Crime Perfeito. Tchau, gente. Tchau. Tchau.